A tristeza, as frustrações fazem parte da vida de qualquer pessoa. E é importante que a gente sinta, busque entender os motivos que levaram a isso, olhe para a autorresponsabilidade. Mas justamente por não aceitar ou não querer viver situações assim, existem pessoas que fazem de tudo para mudar esse cenário. Muitas vezes até disfarçando o que está acontecendo, criando situações, usando medicamentos, bebidas, drogas, o que pode piorar tudo ainda mais. Para falar sobre essa busca por emoções prazerosas, nós convidamos o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine. Bom, todo profissional, seja um psicoterapeuta, psicólogos, psiquiatras, sempre dizem que se tem uma tristeza, a gente tem que descobrir de onde ela vem e entender. Mas muitas vezes as pessoas acabam usando subterfúgios para fugir delas. E aí parece que vai empurrando para frente e vai acumulando, né? Isso é verdade. Preciso primeiro descobrir a origem disso, porque, na verdade, nós não nascemos para o desprazer. Ninguém acorda pela manhã e fala assim, hoje eu queria ser atropelado por um caminhão. Ninguém faz isso, ninguém busca um desprazer, pelo menos originalmente. A nossa busca é para o prazer. Mas algumas pessoas, de fato, como você bem disse, elas acabam ficando reféns desse desprazer ou então de uma busca incessante de prazer. Só que tem uma coisa, é impossível você ter prazer o tempo todo, como também é impossível você ter um desprazer o tempo todo. Nós somos, de modo bem genérico, básico, nós somos regidos por três princípios e a psicanálise aborda muito esse tema. O princípio do prazer, o princípio da lei, da organização e o princípio da realidade. Então, o princípio do prazer é aquela nossa busca para satisfazer as nossas necessidades, gozar a vida, desfrutar a vida, ter satisfação. Esse é o principal dos princípios que nos move, né? Mas nós temos do outro lado o princípio da lei, que é assim, não é bem assim. Você não pode fazer tudo que você tem na cabeça, porque senão vai dar mal. Então, esse conflito entre essas duas instâncias, esses dois princípios, faz com que esse outro, o terceiro, regido pelo ego, que é o princípio da realidade, entre em cena para tentar achar um equilíbrio. Então, nós temos momentos de alegria e prazer, mas também temos momentos em que nós somos privados desse prazer. E, às vezes, a lei que nos priva de um desprazer já nos dá uma insatisfação. Não, eu já fico frustrado e acabo, muitas vezes, ficando refém disso. E aí usa-se, na verdade, também alguns argumentos meio que para justificar, né? Eu já ouvi pessoas falando assim, não, eu preciso usar droga para relaxar, porque senão eu não consigo relaxar. Só ele não consegue, então. Né? Então, a gente chama esse mecanismo de defesa da racionalização, para tentar justificar uma situação em que ele sabe, a pessoa mesma sabe que aquilo está lhe prejudicando. Então, ela usa de alguns subterfúgios que nós chamamos de mecanismos de defesa. A racionalização, a projeção, a intelectualização, são coisas que a gente vai criando para tentar nos proteger. Mas, no fundo, nós estamos só colocando um chantilly naquela situação que é feia, que é fedida, que não é legal. Aí joga um chantilly e a gente não vê mais não sente mais o cheiro, não vê aquela coisa estranha. Só que o chantilly derrete. E aí vira aquele ciclo e ela repetidamente acaba tentando usar o mesmo subterfúgio. Ainda nessa linha, a gente percebe um consumo muito alto de bebidas alcoólicas por jovens, né? Talvez por conta até de lidar com as próprias frustrações, já que é uma geração que tem uma certa dificuldade? É uma geração que tem dificuldades com enfrentamentos. Então, o enfrentamento da vida adulta sempre é difícil. Toda fase de transição, né, Elaine, é difícil. Toda mudança é difícil. Você sai da infância, as meninas para largarem a boneca, é difícil para entrar naquela adolescência em que ela começa a ter um corpo diferente, mutações biológicas, fisiológicas, menstruação, seios e tudo mais. Então, é uma luta. E para chegar na vida adulta, que é praticamente uma fase muito maior da nossa vida, a partir dos 22, 23 anos, saindo da adolescência, 21, depende da pessoa que entenda isso. É mais difícil, porque é uma fase que vai se perdurar.
Então, essa geração, acho que você disse bem, a dificuldade de enfrentamento acaba empurrando essas responsabilidades para frente e ela não consegue entender o que é o desprazer para obter prazer. Qual é o desprazer? É trabalhar, é suar, é investir na sua vida, acordar cedo, aquela coisa toda. É um desprazer, mas que, como resultado, causa um prazer. É o salário, é a provisão, é a realização, a satisfação que vem depois. Entende? E isso faz com que busque, então, alternativas para não ter que encarar muito isso, ou pelo menos para disfarçar, certeza. né? Aí vem aqueles mecanismos para justificar a sua angústia de não conseguir resolver aquela situação, aquele problema, aquele dilema. Ela vai para outras coisas. A bebida, como você diz, a alienação, né? A fuga de contatos pessoais, calorosos, humanos. Então, fica enterrado no celular, fica enterrado no computador, se isola. Enfim, tantas outras manifestações de isolamento social, fisiológico, biológico, para que ela se sinta melhor. Agora, ele acha até que ponto, por exemplo, acontece assim, da pessoa de repente acordar de manhã, não está tão animado, está meio jururu e gosta de colocar, por exemplo, uma música para ficar mais animado. Isso também é uma fuga ou isso é só uma tentativa de melhoria? Pode ser um mecanismo natural de reação, nem tanto de defesa, mas de reação da pessoa. Então, uma pessoa que gosta de música, ela vai usar disso como uma ferramenta a seu favor. Então, agora, o que é importante saber dessa pessoa especificamente é por que ela foi dormir triste. Por que ela acordou não tão animada e por que ela precisa daquela música. Essa é a questão. Então, às vezes é uma resposta positiva, mas a gente precisa saber a causa. A gente precisa saber da origem, de onde nascem essas angústias. A busca do prazer sempre vai acontecer. Mas como a gente não pode obter prazer o tempo todo, a gente tem que entender e começar a enfrentar os desprazeres da vida. Agora, se esse desprazer está contínuo, ele demora para sair, não é com qualquer coisa. Essa mesma pessoa, por exemplo, que você citou, ela pode, já na quarto dia, na segunda semana, colocar música e já não satisfaz mais. Já não serve mais. Já não serve mais, entende? Então, se não souber a origem, dificilmente vai encontrar a solução. E muitas vezes você fala, eu não sei porque eu estou assim. Na verdade, está lá dentro. Então, se ela parar para pensar, vai descobrir. Maioria. No meu consultório, a maioria das pessoas chegam, olha, eu não sei porque eu faço o que eu faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Eu me saboto, eu não consigo avançar. Eu tenho prazeres muito curtos, mas os momentos de desprazeres são maiores. Essa é uma reclamação muito comum. Em tempos de pandemia, né, Elaine? Imagina, né? Como estão as pessoas. Elas estão se sentindo privadas, cercadas. A qualquer momento, um decreto pode determinar o isolamento. O isolamento impede o calor, o contato, e aí o desprazer é muito mais fácil. Para a gente fechar, então, se tiver numa situação como essa, é melhor procurar ajuda o quanto antes do que tentar ficar descobrindo sozinho. A gente sempre diz aqui, né, nos nossos bate-papos, que você pode, em primeiro lugar, procurar uma pessoa mais experiente que você, mais madura, que já tenha uma experiência de vida. Ou então, às vezes, um religioso, um pastor, um padre, que possa dar conselhos efetivos, também por causa da sua experiência espiritual e também madura. Mas, se não houver um acesso, alguma coisa que satisfaça, aí um profissional é indicado para que ele, sabendo como funcionam esses mecanismos do psiquismo, do interior, consiga conduzir a pessoa rapidamente a uma solução. Não deixa piorar não, né? Não deixa andar não. Tá certo. Obrigada, aliás. Imagina.